Alegria tê-lo aqui conosco. O comércio e serviços são responsáveis pela maior parte dos empregos formais do Brasil. Ainda assim, temos 40% de toda a mão de obra do Brasil na informalidade. Como o seu governo pretende lidar com questões como essa, modernizar as relações do trabalho, ampliar a informalidade, a formalização e estimular ganhos de produtividade em nosso país? Boa tarde. Quer dizer, bom dia, boa tarde. Já estou... Candidatos perdem a noção de tempo e espaço, então começo já a ficar meio biruta. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilhosa a pergunta. Até porque boa parte daquilo que eu chamo de carreira política que eu tenho se deve à minha briga com o universo do direito do trabalho no Brasil. Como havia sido citado na minha biografia, eu entrei na Faculdade de Direito da USP, e lá existe uma modalidade muito comum em universidades públicas, que é a greve do estudante. O estudante, ele é um titular de um direito, ou seja, a população está pagando para que ele estude, e aí ele vai lá e faz uma greve junto com professores ou funcionários. Eu era o contrário a isso, eu achava isso coisa de, desculpe o termo, vagabundo. Porém, os professores do direito do trabalho se opunham ferozmente, e o pior juiz de direito do trabalho do Brasil, cito o nome dele aqui, um inimigo do trabalho, uma pessoa responsável por fechar fábricas e por fechar lojas, ir atrás das Casas Bahia para fechar Casas Bahia na região de Jundiaí, Jorge Luiz Sotomayor, brigava comigo e brigava. Tanto que eu, uma hora me cansei e falei, dane-se isso aqui. Me tornei uma pessoa que trabalhava com recuperação de empresa, junto do meu pai, mas mais na área da metalurgia, na parte da manufatura. Mas sei que o problema da legislação trabalhista inadequada brasileira, ela ataca a todos os setores. E, em especial, citando o setor de vocês, que tem mão de obra intensiva. Quem contrata para valer é o serviço, é o comércio. E, portanto, vocês sofrem as vicissitudes de um modelo de legislação que nós temos, que foi construído para sabotar a atividade produtiva brasileira. Não apenas a legislação nossa é velha e inadequada, porque é criada nos anos 40, uma época que o que eles imaginavam assim, o mundo vai viver grandes fábricas, haverá fábricas em que a pessoa vai construir sua carreira do dia que ela começa a trabalhar até o dia que ela se aposenta dentro dessa mesma fábrica. Eles não olhavam como seriam as novas relações de trabalho, o surgimento do trabalho intermitente, a nova dinâmica do trabalho digital. Ninguém imaginava isso em 1940. Isso não existia. Portanto, a legislação é anacrônica e a lógica dela é perversa, que é a lógica da Justiça do Trabalho. E talvez alguns de vocês aqui já estiveram no banco dos réus da Justiça Trabalhista, em que vocês são tratados como bandidos. Bandidos porque a lógica que eles façam é a lógica da hipossuficiência, em que há uma relação de tensão entre o trabalhador e o empregador, e, portanto, a justiça tem que ficar ao lado do empregado, de modo a recompensá-lo nessa disputa. O que eles geram, portanto, é uma tensão negativa, e essa tensão cria relações fragmentadas e ruins entre empregador e empregado, fazendo que um tenha medo de trabalhar com o outro e que não haja relação de confiança. E na ausência de confiança, surgem as proteções desnecessárias, surge o custo, e isso torna, volto a colocar, o Brasil um dos lugares em que há mais tensão na relação de trabalho. E este é um dos graves problemas que eu queria começar abordando aqui. Tá? Esta tensão tem que ser resolvida por clareza. Nós temos que falar, e falar de maneira aberta. A CLT já deu, já era. Boa parte do setor de serviços, boa parte das pessoas que trabalham com a nova economia, já está trabalhando com seus funcionários no regime MEI. Que a gente sabe que aquela pessoa não tem uma empresa. Aquilo é apenas um instrumento que empresário e empregador tem para trabalhar, o dinheiro ficar no bolso do empregador, do empregado, e o empregador fica mais seguro para trabalhar. Foi isso. Que tal nós agora, então, criarmos um regime definitivo? Um regime definitivo pela hora de trabalho, que é o que o meu governo vai propor. Vamos remunerar pela hora de trabalho, vamos ser flexíveis. Haverá os tributos, a contribuição previdenciária mais pequena, porque a base aumenta. E isso vai permitir que a base de pessoas que contribuam aumente, a formalização aumente, porque não será punitivo. Chega disso, mas quem vai lutar é igual aquele meu professor daquela faculdade. É a máquina que custa 24 bilhões de reais por ano da Justiça do Trabalho. O lobby da Justiça do Trabalho e o lobby picareta, que eu preciso colocar aqui, tá? De boa parte dos políticos de esquerda. Né, eu soube que o presidente da República, Lula, não estará presente aqui para dialogar com o setor que mais contrata no Brasil, enquanto ele fica nos eventos dele falando de emprego, o que é muito engraçado, né? Mas
o lobby e o trabalho ideológico deles é sempre para desunir e atrapalhar pessoas que na base e no fim do dia são colaboradores. O ato de trabalhar em conjunto é um ato de colaboração. O que nós vamos fazer então? Nós precisamos passar uma nova legislação urgente. 2, evitar qualquer tipo de alteração nos tribunais daquilo que havia sido a reforma trabalhista. 3, diminuir ao máximo a litigância que existe. 4, muitos lugares ao redor do Brasil, muita gente do varejo sofre, o agro também, sofre com o problema do Bolsa Família e a informalidade. Ou seja, a pessoa não quer sair do Bolsa Família e só aceita o emprego na informalidade, tem uma rotatividade absurda. Isto precisa ser mexido. Nós vamos fazer a transição da pessoa que está no Bolsa Família para o regime de trabalho e, havendo um banco central de empregos naquele município, igual existe na Alemanha, se há o emprego e se há a vaga, a pessoa não aceitou, ela vai perder o benefício. Ponto. Chega de sustentar isso. Chega de trabalhar dessa maneira. Chega do empresário, do pequeno empresário especial, ser jogado na informalidade. Porque as pessoas deturpam políticas sociais que foram feitas para as pessoas que estão passando fome. E não para marmanjo que tem que trabalhar. E nós vamos ter que encarar um outro problema, que já tem um lobby grotesco, gigantesco no Congresso Nacional, que é o problema das bets. Que sejamos sinceros, bet mais crédito consignado está gerando uma rotatividade absurda, uma perda de produtividade absurda, as empresas não conseguem investir na formação da sua própria mão de obra. Isso é doentio, é uma droga pior do que o crack, pior do que a cocaína, que foi legalizada por conta de lobby de político vagabundo do Centrão lá no Congresso Nacional e que impacta diretamente o trabalho de vocês e a vida e a qualidade de vida e saúde mental desse trabalhador. As pessoas acham que aquilo é uma espécie de um complemento de renda. Ganho meu saláriozinho e faço minha fezinha. Porque aí eu tenho que falar, né? Algum influenciador aparece no Instagram, olha, você vai ficar rico fazendo isso. Eu estou proibido por conta da campanha, que agora tem que ser popular, né? De falar o nome desses influenciadores. Mas basicamente a brasileira mais famosa nas redes sociais e o brasileiro mais famoso nas redes sociais, um é jogador de futebol e outro trabalha com maquiagem. Mesmo sendo ambos praticamente bilionários, eles têm que vender cassino digital para o público pobre que segue eles. São pessoas más. É de uma perversidade absurda. E o impacto disso não é só na saúde mental. Quer comentar? Não, nós temos uma pergunta específica sobre isso, o senhor vai fazer. Então, eu queria aproveitar, só validar um entendimento. Então, você está defendendo o trabalho por hora, com desoneração, né, do encargo trabalhista, é uma pauta, inclusive, central para o UNECS, desonerar. E, depois do primeiro mandato, porque a gente precisa fazer um novo modelo valer, acabar com a justiça do trabalho, porque as relações entre civis têm que ser tratadas na justiça civil como qualquer país sério do mundo. E qual a sua opinião sobre o fim da escala 6x1? Eu fui o único candidato que discursou contra essa maluquice. O meu deputado federal que está aqui presente, o Kim Kataguiri, discursou também. E eu digo o seguinte, é muito fácil dizer que é a favor de um setor, votando com ele quando é gostoso, quando não tira voto. Eu quero ver votar pelo que é certo quando tira voto. Vou defender o que é certo, mesmo que perca voto. Tá? O Congresso